E tem que ser uma anestesia mais prolongada? Um rápido É assim, comentário sobre isso. por exemplo, arcada superior, arcada inferior. A arcada superior, o tipo de osso, ele é esponjoso, então tu consegues praticamente anestesiar só a região do dente. Então, às vezes ela pega, por exemplo, anestesia o canino, vamos supor, ela se difunde o anestésico dentro daquele tecido ósseo e pegam outros nervos, outras inervações além do dente. Ou às vezes o mesmo nervo inerva várias regiões. Por exemplo, anestesia um canino, um exemplo, pega o lábio, pega a asa do nariz, o infraorbitar, aquela região embaixo do olho, além do dente. Então o paciente fica com a bochecha anestesiada, a região embaixo do olho, a asa do nariz, o lábio, além do dente. Porque pela difusão do líquido do anestésico, que o mesmo nervo inerva várias regiões, o inferior mesmo. O inferior é um osso compacto, ele não permite que o anestésico percorra dentro dele, vamos dizer assim, se difunda por dentro dele. Então a anestesia tem que ser feita em determinados pontos localizados, que aí também é o nervo que vai pegar uma região, anestesiando certas regiões, vai pegar bochecha, lábio, lateral da língua, além do dente. Então, uma anestesia vai anestesiar o lábio, a gengiva, a língua, a bochecha e o dente. Não tem como isolar por causa disso. Um nervo pega mais de uma estrutura. Sim. E precisa ser anestesiado. E essa decisão é bem particular mesmo. Só o cirurgião dentista, no momento é que ele vai determinar qual tipo de anestesia ele vai usar? Sim, como anestesiar não tem como isolar. Quero só o dente sem anestesiar a língua, a gengiva, por exemplo, o inferior. Não tem como, porque, como eu disse, o nervo pega várias estruturas. Agora, o tipo de anestésico, por isso existe o exame prévio, né? Saber se o paciente é hipertenso, se é gestante, as condições de saúde. Aí vai ver se usa um anestésico com vasoconstritor, sem vasoconstritor, com a necessidade de um anestésico que atue mais profundamente, menos. Por exemplo, vai fazer uma cirurgia, tu pode usar um anestésico, tu vai fazer um tratamento gengival, pode ser um outro mais leve, entre aspas, vamos dizer assim, que não atue tão profundamente. Então, dependendo do tratamento e da avaliação, na hora se toma a decisão do que usar. Isso é importantíssimo, que a gente sempre comenta aqui também, né, Paulo, com a relação do profissional, né? Sim. Profissional, cirurgião dentista credenciado para esse tipo de coisa, com uma anestesia pode acarretar problemas, né? Sim, com certeza, inclusive perda de sensibilidade por um longo período, né? Uma anestesia mal aplicada pode causar outros problemas também. Tá bem. Paulo, obrigado então pela sua participação mais uma vez, uma boa tarde, um ótimo trabalho aí. Ok, obrigado igual para vocês, um bom resto de programa, vamos ficar aqui acompanhando e ouvindo o programa, que sempre é interessante. Legal. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Dr. Paulo Fonseca, mais uma vez participando aqui do nosso programa, do Conselho Regional de Odontologia, também na Universidade Federal de Pelotas. Nós estamos aí aguardando o nosso convidado de hoje, a convidada. Boa tarde, Pedro, tudo bom? Boa tarde, Rui, tudo bem? Tranquilaço. Uma boa tarde para os ouvintes, estamos aqui na Rádio Com 104.5 FM, aqui ao vivo novamente na Rádio Comunitária, aqui no centro da cidade de Pelotas. Estamos aqui ao vivo, quem quiser falar com a gente pode falar pelo nosso telefone, pelo 3222-1571, lembrando que também, quem quiser falar pessoalmente com a gente, só vir aqui na rádio, bater ali na porta, aqui na Galeria Antunes Maciel, entre a Gonçalves Chaves e a Félix da Cunha. E é isso mesmo, Rui. A Dinami estava me comentando, me lembrou que agora semana que vem é uma data importante, uma data do ponto de vista das lutas, dos direitos políticos e cidadãos das mulheres, é uma data muito importante, que está se aproximando, é o dia 24 de fevereiro, que é o dia na qual é comemorada a conquista do voto feminino no Brasil, não é mesmo? Então a Dina está me comentando, pediu para a gente fazer essa pauta, e eu convidei a Dani está para vir aí, estamos te esperando, Dani, alô, se não está nos ouvindo, venha para cá, para a rádio, para conversar um pouco. Ela é estudante de agronomia aqui da Universidade Federal de Pelotas, ela já esteve aqui na Rádio Com, já conversou com a gente. Sim. Acho que não no programa do COEP, ela já esteve aqui em outras oportunidades, mas vai aqui falar, ela é da articulação da Marcha das Vadias, ela é
tem algum envolvimento com setoriais, grupos de mulheres organizados, estudantes organizados, e nós já estamos esperando. Nós vamos falar um pouco, claro que a questão do voto é uma questão muito simbólica, né? Que não basta tu votar para tu ter a tua cidadania plena, né? Muitas outras dispositivos, muitas outras estruturas na República têm que permitir que o indivíduo possa exercer a cidadania dele, né? Claro que o voto é o primeiro desses passos. A Diná me mandou, né? Aproveitar, a gente podia mandar um beijo pra Diná, né? Um beijo, Diná. Um beijo, Diná. Ela tá escutando? Acho que tá, espero que esteja, né? Espero que esteja. De férias, né? Mas de férias, né? Se não tiver, a gente compreende. Descansando um pouco da Rádio Com, né? Ela mandou pra nós um texto que ela deu uma trabalhada em cima, mas o texto original é da doutora, mestre e doutora Sônia Mascaro Nascimento. Ela é mestre e doutora em Direito do Trabalho pela USP. E é um texto que foi publicado no site da Zero Hora, e a Diná pegou e deu uma incorporada no texto, e eu gostaria de dar uma pincelada nele, se não se importa, Rui, dar uma passadinha nele aqui. Claro. Bom, a questão, o texto é o seguinte: voto feminino no Brasil, 82 anos da conquista. O dia 24 de fevereiro é assinalado no calendário de eventos do Conselho de Direitos da Mulher no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. Relembrar essa data é homenagear as primeiras mulheres que nos abriram espaço na área da política brasileira. Hoje, nos dias de eleições, colocar o marcante batom, pegar o título de eleitor e apresentar-se frente às urnas eletrônicas significa um importante avanço do país para o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres. O movimento pelo sufrágio feminino começou na década de 1910 com a professora Leoninda de Figueiredo Daltro, veja, fundadora da Junta Feminina Pró Hermes da Fonseca. No decreto 2076, de 24 de fevereiro de 1932, Getúlio Vargas institui o Código Eleitoral Brasileiro, cujo artigo 2º disciplinava como eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo. Na ocasião, foi baixo o alistamento feminino, considerando que não havia obrigatoriedade do voto para as mulheres. Mas essa data é um marco e deve ser usada para refletirmos sobre o papel da mulher no Brasil hoje, em pleno século XXI. Como estamos sendo representadas na Câmara de Vereadores, como elas ocupam os espaços e as cotas dos partidos políticos. Se pergunta ainda, mulher vota em mulher? Voltando à história e lembrando a luta pela igualdade, vale salientar que o decreto de 1932 foi aprovado parcialmente, por permitir somente as mulheres casadas com a autorização dos maridos. As viúvas solteiras e que tivessem a renda própria. Somente essas mulheres poderiam exercer o direito básico que é o voto. Em 1943, as restrições ao voto feminino foram eliminadas do Código Eleitoral, embora a obrigatoriedade do voto fosse um dever masculino. Em 1946, a obrigatoriedade do voto foi estendida às mulheres. Antes mesmo do decreto nacional que instituiu o direito ao voto feminino, o governo do Rio Grande do Norte sancionou em 1927 a Lei número 660, estabelecendo não haver mais distinção de sexo para o exercício eleitoral. Isso aconteceu devido a conflitos entre a legislação do Estado e a Constituição Federal Brasileira. A primeira mulher a conquistar o direito de voto beneficiária pela Lei do Rio Grande do Norte foi Celina Guimarães Viana, que, por intermédio do marido, foi pioneira no exercício do direito ao voto na cidade de Mossoró. Percebe-se os grandes avanços, tanto nas áreas dos poderes legislativos quanto nas áreas sociais, no reconhecimento de homens e mulheres como iguais. A Constituição, por exemplo, afirma essa igualdade, além de rechaçar qualquer tipo de discriminação, incluindo a de gênero, e de garantir o voto universal. Entretanto, ainda há muito que se lutar até a conquista de uma real e plena igualdade da mulher em relação ao homem. Representam 52% da população brasileira e devem ser protagonistas das suas vidas e, consequentemente, seus filhos, seja no âmbito econômico, social, político, cultural, como no banimento de todas as formas de preconceito de gênero, racial, étnico, homofóbico, lesbofóbico, geracional, de classe ou contra as pessoas com deficiência, por exemplo. Mesmo elegendo uma mulher para a presidência da República, o Brasil conta hoje com apenas 8,9% de mulheres no Congresso Nacional. Nas assembleias legislativas, elas são apenas 12%. E nas câmaras municipais também, 12%. Segundo os dados do próprio governo federal. Isso coloca o Brasil na posição de número 141, quando a questão é a presença de mulheres na política.
posição 141 num ranking de 188 países. Em relação à América Latina, o Brasil ele fica apenas à frente da Colômbia nesse quesito. Felizmente, a tendência das últimas décadas tem sido de valorização das mulheres e de seu trabalho, assim como de incentivo para que ocupemos cada vez mais papéis de destaque e de comando no país, seja em empresas privadas, seja na área pública, visando a igualdade de oportunidades fundamental para uma sociedade justa e democrática. Estamos novamente em ano de eleições, sem falar na Copa do Mundo. Que não se perca o foco, é claro. Avanços nas políticas públicas estão disponíveis em leis e planos, mas as práticas patriarcais enraizadas nas relações sociais e nas diversas instituições devem ser combatidas permanentemente. O enfrentamento das desigualdades de gênero faz parte da história social brasileira, construída em diferentes espaços e lugares com a participação de mulheres com maior ou menor visibilidade política. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher conclama todas as mulheres pelotenses para compartilhar a responsabilidade de continuar na transformação das relações de poder e na construção da cidadania, respeitando toda e qualquer diferença. Ui, parece que a Dani estava nos ouvindo até, que pegou a gente quando nós estávamos encerrando o nosso texto. Tudo bem, Dani? Tudo Te bem. apresentando. Prazer, sou Daniela, estudante de agronomia da UFPEL e militante da Frente Feminista Jamaré. Muito bem, então a gente pode começar falando sobre isso. Jamaré. Que bacana. Frente Feminista de Maria. Vamos pegar isso aqui e a gente vai pegar especificamente nela. O gancho que a gente estava trazendo aqui é que agora, dia 24 de fevereiro, é comemorada o dia da conquista do voto, do voto feminino universal no Brasil, né? E a gente estava aqui lendo esse texto e a gente tem como fica de resultado do texto que, claro, que desde 1932 as mulheres podem votar no Brasil, né? Na verdade, podem votar, de fato, desde 1946 o voto é obrigatório a todas as mulheres. Mas a gente comentou também que para o pleno exercício dos seus direitos, para o pleno exercício da democracia, não basta só o voto, né? Então, tu que está bem ligada na situação do gênero feminino no país, pode dar um panoramazinho pra gente? Então, na verdade, no feminismo existem várias correntes que defendem diferentes coisas, né? Existem aquelas que defendem apenas esses direitos, né? Como direito ao voto, direito a se candidatar, os direitos mais institucionais da mulher. Mas o que a gente tem como entendimento, né? Que o machismo, ele está impregnado em todas as esferas da sociedade. Então, para uma mulher poder vir na rádio e falar, ela tem mais dificuldade do que os homens, porque ela é, por exemplo, constantemente dito que ela tem que ficar nos espaços da casa, de reprodução social da vida, cuidando do marido, e acaba não tendo uma autonomia de decisão e de vivência de todas as possibilidades dentro desse sistema, assim, né? Então, por exemplo, não adianta a gente ter, falando nesse específico do voto, milhares de mulheres votando e, de repente, elas estarem votando nos candidatos que os seus maridos disseram que elas tinham que votar ou que seus pais disseram que elas tinham que votar, porque elas não é dada a elas condições de participar dos debates políticos, não é dada condições delas desenvolverem enfim, né, as suas reivindicações e os seus posicionamentos dentro da sociedade. Sim, isso é uma coisa que parece que é meio enraizado no país, né? Porque isso a gente estava lendo aqui nesse nosso texto, que quando o voto foi aprovado, o voto feminino foi aprovado, ele só era estendido às mulheres casadas, às viúvas ou às solteiras que tivessem renda própria. E as mulheres casadas só poderiam votar com a autorização dos maridos, né? Então, eu acho que tu podia dar um relato pra gente, mais ou menos, como que essas relações de poder desiguais se reproduzem um pouco na sociedade hoje, talvez. Eu acho que, enfim, por exemplo, se a gente for pegar dados, né, a gente tem aí uma sociedade que se formou na base de manter as mulheres em casa para a reprodução, para garantir a herança, para garantir que aquelas mulheres fossem ter relações apenas com aquele homem, por isso que a monogamia ela sempre foi muito mais exigente com as mulheres do que com os homens, para passar, e aí ela fica totalmente dependente daquela relação, né? Então ela serve para isso, para casar e poder reproduzir. E por mais que a gente tenha mudado bastante desde a época do início do patriarcado até hoje, essa relação, a essência dela não mudou e ainda existe a defesa
dessa única atividade da mulher. E não é à toa que, por exemplo, essa violência, né, de achar que a mulher é inferior, de que ela só serve para isso, ela acontece no fato, e ela é visível no fato de que hoje, a cada 15 segundos, uma mulher é espancada no Brasil. De que as mulheres recebem menos, as mulheres negras recebem ainda menos. Então, se a gente for comparar que uma mulher tem a mesma formação intelectual do que um homem no mesmo serviço e recebe 20% a menos do salário dele, não é nada menos do que uma reprodução dessa ideia de que a mulher é menos capaz do que o homem, né? Porque ela é menos capaz de fazer esses serviços, de fazer essas atividades. Essa lógica de só poder votar com o marido é de que ela só é uma pessoa instruída se ela for instruída por um homem, né? E, tipo, só vai poder votar se for solteira se tiver uma renda, ou seja, se exercer uma atividade masculina dentro da sociedade. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por favor. É Dani, né? Uhum. Dani, com relação a essas estatísticas que vocês discutem, isso vocês têm também por classe social e por região, no caso do Brasil, assim? Eu não vou saber te dizer, assim, a gente tem aquelas que a gente decora, mas, por exemplo, eu sei que tem variações, assim, né? As pesquisas têm variações com, por exemplo, em cada estado, os institutos que fazem essas pesquisas, eles fazem por estado e vão mudando, mas eles fazem em geral no Brasil, assim. Por exemplo, eu sei que tem uma outra pesquisa, né, que é sobre a morte, sobre a homofobia, que eu sei que ela é mais concentrada no Nordeste e nas capitais, mas ela não deixa de acontecer nas outras cidades, então... Ele é mais visível, pode ser? Isso. Mas aí, claro, vai se manifestando, né? Só que daí eles fazem essa média e a gente acaba trabalhando com a média do Brasil mesmo, enfim, anotando para falar e para mostrar, para conseguir provar que o que a gente está falando não é uma ideia louca de que as mulheres já são iguais, tipo, já têm direitos iguais aos homens, porque é isso que é colocado e vendido todos os dias, né? E enquanto isso, no dia 8 de março, em vez de receber direitos, a gente recebe rosas, né? Como a gente recebe tratamento de beleza, mas não recebe direitos, não recebe respeito, não recebe salário igual. Então... E isso é complicado, né? Porque acontece num nível meio que de sublevação, né? Esse jogo desigual, porque tu tá falando, na prática ganha menos, mas tu vai olhar, não, mas o voto tá garantido. Tu tá trabalhando no mesmo espaço, já está ocupando o mesmo espaço, ainda quer ganhar a mesma coisa, né? Então a dominação acaba se acontecendo para um nível mais, como é que eu vou dizer, subliminar, né? Então, tipo, o que vocês feministas estão se articulando, assim, como que a gente luta contra isso? A luta contra o machismo, né? A luta feminista, ela é uma luta diária, assim. Então, ela é uma luta... Tem uma frase que eu gosto muito, que é: feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente, ou que as mulheres são iguais aos homens, né? Porque, na verdade, ela é uma luta diária de rever valores, de estar conversando com os companheiros homens e fazendo a educação, né? Porque ela é uma reeducação constante. E aí, claro que a gente tem que se organizar, né? Por isso que a gente parte do princípio da organização política, por isso que a gente criou a Frente Feminista de Amaré em Pelotas, depois da articulação para a Marcha das Vadias, porque sente essa necessidade de um lugar onde as mulheres possam ir conversar, debater sobre o machismo que elas sofrem todos os dias, poder falar sobre a situação, enfim, sobre essas situações que nós vivenciamos e, a partir disso, reagir coletivamente a isso, né? A gente tem como pressuposto, né, e, tipo, sabe que as mulheres da classe trabalhadora, as mulheres mais pobres sofrem mais com o machismo do que a gente, né? Que elas são, por exemplo, um caso que sempre mostra isso, a questão do direito ao aborto, né? Então, a gente fala que quer o direito ao aborto, queremos, né, a legalização do aborto, mas a gente sabe, e essa é uma luta de classe, ela é uma luta que a gente sabe que ela não é
apenas uma luta feminista, porque as mulheres burguesas, as mulheres que têm condições financeiras, Elas fazem, elas vão fazer o aborto. Todo mundo conhece alguma mulher que já fez algum aborto. Elas vão fazer o aborto Vai acontecer numa agora. clínica ou com um médico receitando um remédio em condições salubres, enquanto as mulheres da periferia não têm dinheiro para fazer um aborto, vão fazer um aborto numa clínica clandestina, insalubre, e morrer fazendo aborto, como acontece com milhares de mulheres, e não serem contadas nas estatísticas, né? Porque daí a gente diz, enfim, vão ser apagadas as estatísticas tanto em relação ao aborto quanto em relação à morte dessas mulheres, né? E aí a gente se organiza tentando passar nas escolas, fazer atividades nas escolas, fazer cine-debate, organizar eventos com a Marcha das Vadias. Agora, né, tem o 8 de março, que a gente está organizando alguma atividade, vai ser férias da UFPEL, mas a gente vai estar, que a maioria de nós estuda lá, mas a gente vai estar tentando organizar alguma atividade ampla para poder debater com o pessoal aqui de Pelotas. São 13 horas e 59 minutos, vamos aos nossos apoiadores culturais. Depois vamos voltar, eu quero perguntar sobre a Frente Feminista de Amaré, bem especificamente, a gente vai conversar, ver como é que surgiu. Estamos aqui na Rádio Com 104.5 FM, aqui no programa do COEP. Horas e 2 minutos, estamos de volta aqui na Rádio Com 104.5 FM. Lembrando a você que você pode nos ouvir ao vivo no nosso site de qualquer parte desse planeta, no www.radiocom.org.br. Perdão? Não. 3222-1571. Se não for só respiro, porque tu respira, Rui. Obrigado, viu? Então agora é o seguinte, Dani, estamos aqui com a Dani. Ela Daniela de quê, Daniela? Daniela Lumertz da Luz. Pelotense? Não, sou de Torrense, de Torres. De Torres. De Torres. Muito bem. Terra do abacaxi? Não é lá? Não, terra do abacaxi é terra de areia. Terra de areia. Do ladinho. Pertinho. Que é bom pra caramba. Dani, tava falando sobre a Frente Feminista de Amaré. Falaste que foi uma articulação meio como resultado da Marcha das Vadias, né? Pode dar um panorama pra gente? Bom, na verdade, as mulheres de vários coletivos estudantis, as mulheres do PSOL, se organizaram, começaram a puxar a organização da Marcha das Vadias, né? Que a gente viu que ano passado a gente tinha feito no ano anterior, não tinha conseguido fazer ainda ao longo do ano, né? Achou melhor não fazer em março, e chamou a articulação da segunda Marcha das Vadias. E aí a gente fez uma série de reuniões, debates, formação, e foi uma construção bem bacana mesmo, de fazer um processo mesmo de construção da marcha que agregasse as mulheres e que desse formação, né? Que a gente pudesse debater. Então a gente fez várias rodas de conversa da Marcha das Vadias nas praças. Tinha algumas meninas que passavam nas escolas e conversavam com os alunos do ensino médio sobre o que é a Marcha das Vadias, por que ela surgiu, enfim, todo esse debate. E a partir daí, quando a gente organizou a marcha, a gente continuou se reunindo, porque a gente percebeu que aquele é um espaço muito rico mesmo da nossa organização, e que a gente não podia só porque acabou... fizemos a marcha, agora a gente só se vê no ano que vem quando a gente for fazer de novo, como se só a marcha fosse importante na luta, que ela é um pequeno passo, né? Ela é um pequeno evento bem limitado da luta feminista, assim. E aí a gente decidiu criar uma frente feminista que pudesse abarcar as mulheres das várias organizações, mulheres independentes, enfim, todo mundo que está disposto a lutar contra o machismo, né, que está aí enraizado na sociedade. E aí formou a Frente Feminista e teve essa maravilhosa sugestão de nome, de ser o nome de uma cantora pelotense negra que foi homenageada no nome da frente. Que infelizmente já se foi, né? Acho que o Rui podia separar uma Maria pra nós, pra gente tocar depois, né? Acho que tem no Pasta Pelotas Arte daqui. Deve ter, certamente, depois vamos tocar. E me diz uma coisa, fala um pouco sobre a experiência de construir a Marcha das Vadias, pode falar um pouquinho?
Não, é uma experiência legal, assim. Eu vou dar um pouco de opinião própria, né? Por favor. A Marcha das Vadias, não da frente, assim, mas a Marcha das Vadias, ela é um espaço muito legal, que tem algumas limitações, assim, porque a nossa luta, que ela pode ser um espaço muito rico, como pode ser um espaço mais vazio de conteúdo, porque a nossa luta não é só pelo nosso corpo, não é só pelo nosso direito de vestir. E a gente não pode resumir a luta feminista a isso. Mas, com certeza, esse é um passo importante, né? Sair com... poder se vestir da forma como a gente quiser e ser respeitado, independente da roupa, né? De burca ou de shortinho. Eles vão nos respeitar, que é uma das músicas que é cantada na marcha. É um passo importante para essa afirmação do que é ser mulher nessa sociedade, né? Que a gente que a gente não pode vestir uma roupa diferente, que a gente vai ser constrangido. Que se a gente se veste toda fechada, a gente é careta. Mas se a gente se veste de saia curta, de short curto, a gente é vadia. Então, tudo existe uma tabulação, uma necessidade de tá taxando as mulheres de alguma coisa, né? Então a gente vai nessa luta na Marcha das Vadias, mas tenta dar para ela outro caráter de ser uma luta, enfim, né? Realmente por direitos. Esse ano a gente tratou bastante da questão do aborto por causa do Estatuto do Nascituro, que é um projeto de lei que criminaliza, que continua criminalizando o aborto, mas que além disso quer fazer e que está relacionado ainda com o motivo inicial, porque tem até a proposta da Bolsa Estupro, né? Que é incentivar que as mulheres fiquem com o filho do seu estupro, enfim, com um filho resultante do estupro, como se aquilo fosse realmente possível para aquela mulher encarar o fruto de uma violência que ela sofreu todos os dias, né? Então, a gente relacionou bastante com essas outras questões. Eu falo um pouquinho... Uma coisa que eu acho muito interessante, é uma coisa que a gente já falou da outra vez quando a Winnie teve aí, sobre a questão sobre o mesmo nome das vadias. Tu pegar uma palavra que é utilizada como um xingamento, que é utilizado como um pejorativo, e tu ressignificar essa palavra, tu colocar uma outra significação em cima dela, me parece ser uma coisa muito interessante, assim, né? As pessoas chegam a comentar alguma coisa assim, eu parei pra pensar... Olhei de uma forma diferente, a partir disso alguém... É que tem, por exemplo, eu acho que já existe muito isso, não de ninguém falar, assim, né? Às vezes as pessoas têm um certo medo de como isso vai pegar, assim, né? Tipo, não gosta do nome Marcha das Vadias, porque não quer ser taxada de vadia. Mas a ideia... Mas acaba que no começo era mais assim, hoje já é aceito, porque é isso, né? No momento em que tu impõe, tu vai tratando aquilo de forma diferenciada, tu vai mostrando que não existe nenhum problema em ser vadia, não existe nenhum problema em se vestir como quiser, em se relacionar como, enfim, estabelecer as relações sexuais, amorosas, afetivas que quiser. Não tem, vamos dizer, né, tipo, que isso não tem nenhum problema, que ser vadia não é ruim, porque essa vamos dizer, mais um estigma que a sociedade coloca sobre o nome, sobre as mulheres, mas que se comportar... Não são as vadias que estão erradas, é a sociedade, né? Eu acho que isso acontece bastante na questão da luta LGBT também, né? A gente vai falar de luta LGBT, a gente se afirma, eu sou bicha, sou sapatão, sou travesti, e isso... é mostrar que não tem problema em ser bicha, em ser sapatão, em ser travesti, então não tem, assim, né? Eu sou bissexual e de vez em quando saio me afirmando sapatão pra afirmar que não existe problema em ser sapatão, que não existe uma mulher se relacionar com outra mulher, problema em relacionar com outra mulher, assim como não existe problema em ser vadia, porque, como a própria frase da marcha disse, ser vadia é ser livre, então somos todas vadias. Muito bem. E as pessoas que vocês encontravam nas ruas, como é que era não só até na Marcha das Vadias, mas quando vocês estão em outra atividade, como, por exemplo, quando tu falaste, uma passagem em escola... Um beijaço no Café Aquários. Um beijaço na frente do Café Aquários, uma atividade na UFPEL das inúmeras que vocês fazem. Como é que as pessoas reagem a um tema como esse? Porque, como a gente está falando, é uma questão intrínseca da nossa sociedade, essa relação desigual entre os gêneros, né? Uhum. Como é que bate nas pessoas isso aqui em Pelotas? Né?
Então, na marcha eu não posso falar porque eu estava no curso de formação política LGBT que teve em Matinhos. Mas, em geral, assim, a gente tem 2 tipos de reação que são bem comuns. De quem apoia. Não, são 3 reações. Os boca aberta, que ficam assim, com boca abertos, olhando assim, espantados, quem são esses loucos. Os que apoiam e vão... Os que apoiam e vão, enfim, né, levantar o bracinho, fazer um joinha pra gente. E a galera que vai torcer o nariz, fechar a cara e às vezes falar, dizer que é uma pouca vergonha. Porque, na verdade, são esses setores, né? E aí a gente, em geral, eu acho que a maioria das pessoas se encaixa na questão dos boquiabertos, assim, né? Poucos são os que apoiam e uma escala um pouco maior do que os que apoiam e são os que rejeitam veementemente e violentamente. Assim. Isso quer dizer, de forma violenta já aconteceu? Violento verbalmente, assim. Esse ano na Marcha das Vadias eu não tava, né? Mas teve um caso com um senhor, por exemplo, um andarilho, que as meninas estavam se manifestando na marcha e ele saiu tirando a roupa também, indo atrás, e aí esse pessoal teve que ir lá contê-lo, né? Teve que contê-lo, mas sem criminalizar a pobreza de um cara que também não tem a mesma instrução e tal. Mas a gente tem, assim, dando um outro exemplo, assim, existia um coletivo que existia aqui em Pelotas Universitário LGBT, que era o Fruta Mordida, que infelizmente se desfez. O coletivo Fruta Mordida, ele uma vez fez uma atividade, ele era a maioria composto de estudantes de Direito, e ele fez uma vez uma atividade na Faculdade de Direito, que é uma das faculdades mais conservadoras aqui, né? E ele fez a simples que no dia 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT, eles pegaram TNT, fitinhas TNT coloridas, e amarraram nos bancos e na estátua. E, enfim, amarraram cordinhas, fitinhas coloridas na universidade, uma representação simbólica para o dia não passar esquecido. Isso gerou gente arrancando, isso gerou um tópico no Facebook que eu lembro de ter visto, que eu lembro de ter lido através de um amigo meu do direito, que era ridículo as pessoas comentando, assim. As pessoas se sentiram ofendidas por causa de uma fitinha colorida. Porque aquilo desrespeitou elas. Porque aquilo era um absurdo. Né? Então, claro que a violência e o fato do Brasil ser o país que mais mata homossexuais não desrespeita os homossexuais. Né? Então, eles não têm direito de botar a fitinha colorida num dia do ano. Né? Mas a gente vai... Então a gente vai enfrentar, assim. Geralmente essas reações elas acontecem muito verbalmente ou pela internet, mais do que na hora, né? Geralmente as pessoas torcem o nariz e vão falar mal, vão dizer. Até porque em momentos como esse as pessoas estão em grandes grupos, né? Dificilmente normalmente quando atitudes mais violentas se dão em situações mais mais covardes, talvez, em situações na qual o agressor normalmente tem alguma vantagem já pré-determinada, né? A gente tem, por exemplo, eu sei de casos de professores que... Isso acontece, não é uma coisa, não é de hoje, não é de ontem, né? De professores que intimam alunas, de casos de professores tentarem... eu não sei qual é bem a palavra, intimidarem estudantes, tentar utilizar do seu poder que ele tem dentro da universidade. Tem algum relato de algum caso assim aqui na UFPEL? Então, um professor do departamento, né, do Centro de Química, Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e Alimento, que dá aula para agronomia, intimidou uma das nossas colegas de forma violenta, assim como já intimidou outros vários alunos, né? Que a gente tenta evitar, eu tento evitar o convívio com esse cara. Eu fazia química antes de fazer agronomia, pedir aproveitamento, assim. Mas ele, depois de chamar essa colega de nordestina burra em várias aulas e ela evitar, no momento em que ela ficou conversando com ela durante a prova, dizendo que ia para Fortaleza, no momento em que ela saiu sem conseguir fazer a prova porque ele ficava falando, entregou a prova, ele pediu para essa colega esperar e olhar para a turma, porque ele tinha perguntado para ela se ela queria que trouxesse algo de
lá de Fortaleza, que é a cidade dela. E aí ela disse não, para sair logo da sala, e ele disse, então olha bem, porque eu vou trazer um macho para ti que tu tá precisando. Além de diversos outros relatos, né? A Frente Feminista, daí, a partir desse caso, que a gente foi tentar reagir, que, enfim, é muito difícil, porque as pessoas não querem depor contra um professor, principalmente um professor como esse, que ele é muito querido na faculdade, porque paga cerveja, porque faz isso, porque enfim, sai com os alunos, e a galera não quer enfim, e tem uma estrutura, né, machista colocada ali dentro da faculdade de agronomia, a galera não quer se colocar contra, não quer depor. Então, se algum estudante de agronomia estiver ouvindo e quiser depor contra esse professor, que ele vai saber quem é, a gente está aceitando. E a gente tem tentado, a partir desse caso, mostrar que esses casos acontecem. A gente criou, a Frente Feminista criou a página Aconteceu na UFPEL, que ela é para justamente ter diversos relatos, para que a gente receba relatos, poder divulgar o que acontece dentro da universidade, porque esse caso aconteceu, porque essa menina que foi agredida é nossa amiga, porque era militante, e a gente conseguiu ter acesso ao caso dela. Agora, ao caso dessa pessoa. Agora, em geral, a gente não fica sabendo. E a gente criou, enfim, é imenso o número de relatos que a gente recebe no e-mail da marcha de coisas absurdas que acontecem dentro da UFPEL. De professores humilhando alunos, enfim, né, dos professores dizendo para os alunos intercambistas africanos que eles tinham que enfim, perguntando se eles tinham vindo no navio negreiro. Não lembro qual era a piada, mas era alguma coisa muito pesada em relação a eles serem negros e que eles deveriam ser escravos, assim. E tem vários relatos disso acontecendo dentro da sala de aula todos os dias. Olha, Dan, estou escutando aqui, mas eu acho muito legal essas discussões, né? Eu estava conversando com um colega de trabalho semana passada, e a gente falando sobre a questão da censura, né? A questão das piadas que eram feitas há uns anos atrás, que hoje, tipo assim, se tu falar dos Trapalhões, né? O que eles faziam com o Mussum, e não era considerado uma violência, né? O que eu quero chegar nisso, né? Como tu falasse antes, de chamar de vadia, de assumir o seu papel, né? Porque muitas vezes as pessoas agridem, né, de uma forma tão sinistra que ela não aparece, não é externada, né? E eu acho que é esse que é o grande problema, a questão do respeito de todas as partes, né? Porque no momento que os grupos estão aparecendo, que estão se manifestando, o que é ótimo, né? Eu acho que está havendo um ajuste, né? As partes estão se ajustando e cada um encontrando o seu espaço, né, para que a coisa não volte com o principal, com o fundamental, né, na sociedade, que eu acho da convivência social, que é o respeito à opinião, né, dos outros, a maneira de se manifestar, a forma como ela fala, mas o respeito ele tem que ser mútuo também, eu acho, né? No momento que tu está num ambiente, né, ou então a gente não vai, né? E às vezes acontece essas distorções assim, nessas questões dos grupos, né, que a gente sai por aí e sabe, e de repente está te expressando e é legal que se expresse, mas às vezes tem que organizar essas expressões para que elas tenham um fundamento mais adiante, né? Eu acho bacana isso. Com certeza, assim, né? Não adianta a gente simplesmente se revoltar contra aquilo que nos oprime se a gente não tiver uma organização e se a gente não souber o que a gente precisa, não necessariamente quem, mas o que a gente precisa destruir para conseguir alcançar, né? Ou que vocês precisam construir melhor, né? Que eu acredito que a gente precisa destruir o capitalismo e o sistema patriarcal para acabar com o machismo, que sem isso a gente não consegue acabar, porque ele é fundamental, eles são bases, eles se articulam, né? Então, porque, como eu falei, o machismo, o patriarcado, ele vem com a necessidade de passar a propriedade privada. Então, enquanto a gente estiver nesse sistema que necessita de propriedade privada, que necessita de herança, claro que hoje, com o advento do teste de DNA, com o advento de outras coisas, isso foi flexibilizado, mas ainda assim a gente ainda vai ter essa estrutura de dominação de uns sobre outros, né? Então,
Mas é também o que a gente precisa construir, né? A gente precisa construir novos valores, a gente precisa construir uma nova educação, uma nova forma de nos relacionar. Então a gente vai tentando, né? Porque essa construção de novos valores, ela vai destruindo os velhos valores aí que estão na sociedade, assim. Tem mais alguma coisa que eu ia falar, eu esqueci. A gente estava falando sobre a questão dos professores, talvez, dos relatos que chegam no e-mail da marcha. Isso. Não, é que a violência, ela é velada, assim, né? Ela acontece entre os colegas, ela acontece e a necessidade da gente denunciar, ela é muito grande, né? O que eu ia falar, assim, aconteceu no UFPEL, ele tem sido muito importante pra gente conseguir realmente denunciar, pra gente conseguir mostrar, assim, e aí a gente conseguir reagir contra isso, assim, né? Na verdade, o que eu queria fazer é o convite, né? Para que as pessoas acessem o Aconteceu no UFPEL, eu lembrei agora. E vejam, e, enfim, se souberem de relatos, também mandem e-mail pra gente, que por mais que demore ali, porque às vezes a gente tem muitos relatos para diagramar, porque a gente tenta fazer um cartazinho, e tenta colocar ali pra galera compartilhar, e tem bastante compartilhamento, assim, às vezes tem pessoas do outro lado do Brasil compartilhando, mostrando, aconteceu no UFPEL, mas acontece aqui na UFS também, acontece não sei aonde também, do pessoal denunciando, isso está gerando denúncias em outros lugares também, então é muito importante a gente estar fazendo. Sobre o que falou, assim, o que o Rui falou, eu lembrei, na verdade, de um gancho da questão do beijo gay e do aborto na Globo, assim, que foram 2 assuntos tratados na última novela e que, estando na Rádio Com, é muito importante falar, né? Que a gente não achar que a Globo é boazinha, né? Que os meios de comunicação de massas que dominam esse país são bonzinhos e fizeram um beijo gay porque eles defendem os direitos homossexuais, né? Porque o povo não é bobo, a Globo apoiou a ditadura. Mas aí a gente tem como expressão, né? Que isso é, na verdade, uma expressão de como a nossa luta está sendo válida. Porque a Globo está ali para vender o mercado. É isso. O próprio público LGBT foi transformado, né? Os espaços, tudo foi transformado em mercado. A Globo está ali para vender um produto que é a novela. Esse produto, ele não seria aceito antes de junho. Esse produto não seria aceito se 20 milhões de pessoas não tivessem, sei lá, 3 milhões. Milhões de pessoas não tivessem ido para as ruas falar que o país está uma bosta, que a vida está uma bosta, que, ok, o salário mínimo aumentou, mas a minha vida continua uma bosta. E aí, nesse bojo também tinham vários LGBTs, várias mulheres reivindicando seus direitos e tentando dialogar, assim, né? E abriu uma nova possibilidade, assim, né? Que, tipo, eu não visualizo a Globo falando, porque teve um caso, né? A Globo falou nessa mesma novela do aborto, foi um médico, retratou um médico que se negou a dar assistência a uma mulher que tinha feito aborto clandestino e que ela era pobre e aí ela, tipo, era pelo SUS e que se fosse pelo plano de saúde. Eles fizeram até o recorte de classe na questão do aborto, que eu achei estranho, assim, né? E aí eu até fui ver no YouTube quando as pessoas falaram no Facebook. E depois vem a questão, né, do primeiro beijo gay da Globo. Só que... O primeiro selinho gay da Globo. O primeiro selinho prolongado gay da Globo. Mas que, ok, foi... para aquelas milhares de pessoas que estavam assistindo, foi importante, assim, né? E não é criticar, porque eu acho que não é só criticar e dizer que sim. Foi uma mini vitória, um começo de uma vitória, mas não da Globo, porque a gente não reivindica para a Globo, porque a Globo, ela é inimiga de quem está lutando contra esse tipo de... Agora, a Globo ter que se adequar a isso é mostrar que o nosso resultado no combate diário na população, na conversa diária, na reeducação das pessoas está adiantando, assim. Claro. É muito importante a gente fazer esse debate. E aqui, exatamente, tu trouxeste bem o ponto. Aqui é o lugar pra gente fazer esse debate. Que tem uma diferença entre tu utilizar um gesto de afeição entre duas pessoas como um motivo para tu vender, para tu fazer ibope, né? E as pessoas não se enganem que bem isso, que só aconteceu o que aconteceu na Globo porque... se faz, porque a novela hoje em dia é assim, né? Tu lança um capítulo e tu vai medindo como é que a audiência vai mudando. A audiência vai mudando, vai crescendo, tu vai mudando, tu vai adaptando.
E só saiu porque se pediu muito, né? Pediu muito, porque eu não sei, eu não tô por dentro, mas é que eram 2 personagens, né? Um era o malvado, o outro era o bonzinho, e aí os 2 eram gays, parece que um era e acabou se assumindo. E aí parece que houve uma grande torcida dos telespectadores para pedir... Viva o Félix, viva o Carneirinho. Eram os 2, Félix e... Carneirinho. Ah, bom, esses 2. E tem uma diferença entre tu fazer isso e tu estimular o debate sobre as relações na nossa sociedade, né? Justamente, só um parênteses. Até 2, por favor. Pedro, que é justamente o que eu estava tentando colocar, não sei se eu consegui me expressar, né? Que uma coisa é tu te aproveitar, né, de uma mídia, de uma situação... de forma desorganizada, desrespeitosa até, né? Porque às vezes tu não abrir uma discussão mais séria em relação ao propósito. Ao propósito, né? Qual é o propósito disso tudo? Uma coisa é certa, as pessoas hoje estão se estabelecendo nos seus grupos, nas suas opiniões e convivendo com diferentes grupos. Está acontecendo de uma forma desorganizada ainda, porque eu acho que as pessoas estão se... É um processo, né? É um processo, mas é muito bacana, como tu falou, né, Dani? Quer dizer, isso é uma vitória, mesmo que seja de uma maneira errada, sem uma discussão mais adequada, né? Mas eu acho que é um começo. E os grupos de vocês, como o grupo de vocês, como os outros grupos da universidade que estão discutindo, né? Isso é importantíssimo para o crescimento do respeito de todos, né? Desde que seja feito de uma forma organizada e respeitosa, que eu acho que é isso que tem que ter. É que é isso, né? Quando a gente fala de comunicação, aí tu falou da questão do Mussum, né? Dos Trapalhões, né? Tem um documentário que é muito bom, que é O Riso dos Outros, que fala, né? Essa mesma TV que mostrou o beijo gay, que foi por pressão, foi porque as pessoas queriam ver o beijo gay, porque, enfim, o ator que fez o Félix, ele é realmente sensacional. Ele conseguiu transformar um personagem que era o vilão da novela no personagem mais querido do Brasil, numa novela que durou meses e meses. Eu lembro que essa novela ela ficou em cartaz quase o ano inteiro, ela ficou rodando, assim. E ela... ele conseguiu trabalhar com os bordões e tal, a tornar, e junto com toda essa questão das mobilizações populares, que a Globo teve que dar uma resposta, né? Porque com os jornalistas da Globo sendo expulsos das manifestações, com tudo isso acontecendo, a Globo teve que dar uma resposta e tentar se fazer, né? Mostrar uma outra cara aí na TV. Agora, essa é a mesma TV que tem o Zorra Total. Essa é a mesma emissora que tem um programa que brinca com a questão do assédio sexual dentro dos metrôs. Falando que estimula, né, que depois daquele maldito quadro da questão das assédios sexuais nos metrôs, teve toda uma problemática em torno dos metrôs de São Paulo, né? Então, a ponto de ter algumas cidades, agora não lembro se foi o metrô São Paulo, que está fazendo um vagão só para as mulheres. Porque que é importante, que tem que fazer, mas é complicado uns não poderem conviver os gêneros, né? Por favor, é isso, não. É complicado, é importante que ok, tá sendo garantido, pense nisso, né? Mas é foda a gente ver que isso continua acontecendo e que os meios de comunicação de massa, em vez de lidar e discutir as questões, tratam como brincadeira, e aí os humoristas em geral, os Danilos, que de gentil não tem nada, e os Rafinhas Bastos. Isso é bom salientar, porque não é só Globo, né? Olha, SBT, Record, Bandeirantes, eles têm o mesmo perfil de representação. Exato, é que a Globo ganha mais e... É a maior, né? É a maior, e a gente acaba focando nela. Mas todos os meios de comunicação brincam com essa questão, né? E acham que por ser piada é permitido. Então, por ser piada, eu posso brincar com a violência que as mulheres sofrem, eu posso brincar com a questão do racismo, né? Chamar um negro de escravo, achar que isso é engraçado. Então, essa humilhação na comédia, ela acontece todos os dias. Acho que ela é a violência mais velada da TV, assim. Tá, Dani, pois mas assim, ó, eu acho que há um tempo atrás isso não era visto, assim, não tinha essa maldade, entendeu?
Porque não tinha essa maldade. Talvez não se enxergasse. Ô alemão, entendeu? Ô alemão, ô negrão, ou não sei o que. Não tinha isso. É que tem diferenças, né? É que talvez eu acho que tem, por exemplo... Eu chamo os amigos de preto, de negão, não é essa a questão. Sim. A questão é dizer... É que esse humor antigo não era com esse intuito, entendeu? Então, eu me lembro uma piada que chamava, vamos trocar um pneu, chama o Mussum, sabe? Brincavam muito com o Mussum, que era o negrão dos Trapalhões. Mas não tinha essa questão de desvalorização por ele ser negro, né? Era simplesmente como o outro fazia um papel de gay, o Zacarias era mais ou menos... Mais afeminado, né? Afeminado. Mas assim, não é a história do, por exemplo, do racismo e do preconceito na Rede Globo não começou nem terminou com os Trapalhões, né? Não é o Mussum ali não era o problema. O problema é todo o resto, por exemplo, todas as outras novelas em horário nobre que só mostram o negro na cozinha. Não, eu acho que não é. Sim, só mostra o negro na cozinha, como empregada doméstica. As mulheres que estão lá são as mulheres padrão de corpo. As mulheres gordinhas são geralmente envolvidas só pra comédia, né? Enfim, essa mesma novela que mostrou o beijo gay fazia absurdos com uma personagem gorda da novela. Enfim, cenas extremamente... Eu não via a novela porque eu ficava muito mal, assim. Porque o Antônio Fagundes era um homofóbico, mas era o herói no começo da novela. Tipo, era legal no começo da novela. Depois eles conseguiram deixar o cara mais malvado. Todos os dias tinha uma questão com a gorda ser virgem, com a gorda não ter vida sexual. Uma relação ali machista e extremamente gordofóbica, que a gente chama, né? Então, tem todos isso. Eu acho que não tinha tanta repercussão, porque também não tinha tanta organização política, né? Se a gente vê os Trapalhões, eles eram na década de 80, a gente estava saindo da ditadura. A gente tinha aí uma grande efervescência, a gente tinha o surgimento do PT, a gente tinha diversas organizações, mas as organizações de esquerda, elas sempre relegaram o debate de opressões como um debate secundário, como um debate que não era importante. Até hoje faz isso. E, por exemplo, os dirigentes das organizações de esquerda são homens, muitas vezes são extremamente machistas e relegam como uma coisa secundária. Com o aumento da organização, da criação de setoriais nas organizações políticas, então as organizações hoje, a maioria tem setoriais de negros e negras, de mulheres, LGBT, aumenta o debate. E aumentando o debate, aumenta a nossa reação. Talvez aquelas brincadeiras do Mussum, para nós, né, que somos brancos, nunca tenha ofendido, mas para os milhares de negros que assistiam, ofendia ou reforçava o racismo que eles sofriam, mesmo que não ofendesse ele diretamente, reforçava o racismo que eles tratavam como brincadeira a violência que eles sofriam todos os dias. E aí, no momento em que consegue se organizar para combater isso, vai falar também dessas situações, assim. Bom, gente, são 2 horas e 33 minutos. Dani, vou agradecer a tua presença aqui. Gostaria que antes tu desse, primeiro, assim, quem interessou, que quiser entrar em contato com a Frente Feminista de Amaria, quero que tu dê o contato da frente, e tu repasse os e-mails, os contatos de vocês, para quem quiser mandar um relato para acontecer na UFPEL, por favor. Isso. Que pedida difícil, mas é marchadasvadiaspelotas@gmail.com. Mas, de qualquer forma, tem 2 páginas do Facebook que são de mais fácil contato, que é o Aconteceu na UFPEL, que é só colocar lá Aconteceu na UFPEL que vai aparecer a página, e o Marcha das Vadias de Pelotas, que vai também, a gente está ali no contato. A gente vai criar os meios de comunicação da frente, mas ela ainda está bem no início, né? A gente recém deu o nome, conseguiu se organizar, tirou uma coordenação, tem reunião hoje à noite. Caso as mulheres queiram ir, é só falar com a gente lá no Face, a gente responde o local da reunião. E é isso. É isso aí. Rui? Então, beleza, Dani. Obrigado pela presença. Espero que apareça mais vezes para a gente debater mais assuntos. Tem vários assuntos que tu falasse aí que eu gostaria de saber mais informações, porque essa bolsa estrupa eu fiquei abismado. O Estatuto Nastur não, a gente pode abismado marcar. Com isso, né? Temos eleição ano que vem, vai surgir muita bolsa por aí, né? Mas parabéns pelo trabalho de vocês, pela organização, né? E tem o apoio da Rádio Com certeza, né, meu amigo? Rádio Com tá sempre aí, o microfone aberto.
aqui na 104.5 FM, você ouviu o programa do COEP aqui na Rádio Com. A gente volta na quinta-feira que vem às 13h30. Vamos lembrar para o ouvinte que quiser ouvir, quiser pegar os contatos de novo da Dani, quiser repassar algum ponto do debate, é só procurar no canal do YouTube COEP Pelotas, que o programa está gravado, vai ser disponibilizado na íntegra logo na sequência. Agora você fica com choro agora, Rui? Agora nós temos até as 3 horas aí, vamos colocar uma programação da rádio. Vamos colocar a Jamaré depois, né? Tem uma Jamaré. Vamos colocar agora um som da Jamaré. Por favor. Um canto pra você, né? Que tá no CD do Feito em Casa também, que foi gravado Tá no agora. Feito em Casa, muito bem. Essa música que é, se não me engano, da Ana Mascarenhas. Grande Ana Mascarenhas. Muito bem. Muito obrigado, pessoal. A gente volta semana que vem. Valeu. Jiba, jiba.